E aí pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Eu tô começando esse novo quadro intitulado Cinema Delas. A gente vai tratar um assunto bem legal relacionado ao cinema envolvendo mulheres. É isso aí, tanto o cinema nacional como o cinema hollywoodiano, o cinema internacional de maneira geral, precisa das mulheres. Nós precisamos investir cada vez mais em produções que sejam estreladas e até mesmo dirigidas e roteirizadas por mulheres. Mulher Maravilha, Capitã Marvel foram algumas das produções que são adaptações de quadrinhos que começaram a trilhar esse novo rumo, abrindo uma porta gigantesca para que novas personagens dos quadrinhos ganhem destaque nos cinemas. E além disso, o cinema de forma geral, tanto no drama, quanto na comédia, quanto na ficção científica, precisa muito das mulheres. E esse quadro aqui, Cinema Delas, é sempre pra gente conversar, bater um bate-papo sobre quais filmes estão sendo produzidos por mulheres e também a oportunidade de contar algumas das histórias dessas grandiosas mulheres que estão conquistando o cinema e que estão lutando com todas as forças, com muita garra, para fazer com que a mulher seja mais representada dentro dessa indústria. Além disso, outras categorias também possam ser representadas, porque representatividade não se trata apenas de mulheres, mas se trata também de tantos outros gêneros, de tantas outras pessoas que precisam de mais espaço nessa indústria que nós amamos tanto. E a primeira pessoa que eu trouxe para inaugurar esse quadro é a cineasta brasileira Marina Meliandi. Ela está conquistando seu espaço cada vez mais no cenário brasileiro. Ela já produziu 2 filmes em parceria com o cineasta Felipe Bragança. O primeiro deles foi A Fuga da Mulher Gorila, lançado em 2009. Depois disso, ela fez um outro filme em parceria com o Bragança, intitulado Alegria, lançado em 2010, sendo selecionado para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes de 2010. Agora ela volta em 2018 com o seu novo filme intitulado Mormaço, que conta a história de uma servidora pública, Ana, que trabalha para uma comunidade carioca que está sendo assolada por conta da especulação imobiliária em virtude da chegada das Olimpíadas de 2016. Ela acaba absorvendo essa circunstância de maneira tão profunda que isso chega a afetar a sua própria saúde, fazendo com que ela envolva uma doença extremamente delicada e inexplicável que vai simplesmente transformar o seu corpo. Essa produção conta com um trabalho de maquiagem fantástico, além disso, traz uma direção de fotografia belíssima e mostra a cara do cinema brasileiro, um cinema que retrata a história do seu povo, além de projetá-lo para fora. Mas antes de eu te contar como é que foi esse bate-papo com a Marina, eu quero convidar você para assinar o meu canal. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não deixe de assinar o meu canal, bota aqui esse sininho também para funcionar, bota ele para tocar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão e possa conferir assim que ele estiver disponível. E eu bati um papo com ela, a gente teve a oportunidade de ter uma conversa bem legal no Skype e eu trouxe para vocês um pouco desse bate-papo em que ela conta sobre o filme Mormaço e também ela aproveita a ocasião para refletir sobre aquela circunstância que aconteceu envolvendo o filme Vingadores Ultimato e De Pernas pro Ar 3, quando a chegada do filme da Marvel acabou retirando o filme brasileiro dos cinemas, fazendo com que a produção, que estava até então 3 semanas apenas em cartaz, simplesmente saísse das principais salas de cinema. Nessa ocasião, Vingadores Ultimato acabou tomando mais de 90% das salas de cinema no país e ela falou sobre essa importância da cota mínima para filmes brasileiros no cinema. Só que antes da gente chegar nesse assunto, eu quero que você confira um pouquinho sobre o que Mormaço traz no cinema e qual o impacto que essa história pode causar em mim e você. Quando eu comecei a escrever, era entre 2012 e 2013, a gente já tinha tido o anúncio de que o Rio ia sediar os Jogos Olímpicos, já tinha também, né, esse processo começado para a Copa, que, enfim, aconteceu no Brasil todo, mas no Rio, a partir do momento em que a gente teve a notícia dos Jogos Olímpicos, a gente teve um processo muito rápido e muito violento também de transformação urbanística da cidade, que incluiu uma profunda transformação social também, né? Porque muitas comunidades começaram a ser ameaçadas de remoção, enfim, o custo de vida da cidade aumentou muito radicalmente de uma hora para outra e começou a ser uma cidade muito difícil de viver no dia a dia. Já era uma cidade cara, o Rio, né, enfim, como uma das cidades do Brasil que tinha um custo já alto e ficou bastante extremo. E todos os processos, assim, de como essas decisões eram feitas e como a cidade, né, estava sendo transformada eram bastante arbitrários, enfim, não teve nenhum tipo de consulta popular, nenhum tipo de discussão, de debate público, foi um desenho de cidade feito pela prefeitura, né, muito aliada com o capital especulativo.
que definiu quais seriam essas áreas a serem trabalhadas, né, exploradas. Então, assim, o filme parte da vontade de falar sobre essa sensação de ser um pouco expulso da cidade onde você sempre morou, onde você nasceu, e essa ideia do incômodo, a sensação de você, enfim, não pertencer mais a um lugar. Eu gosto de cinema fantástico, gosto muito dessa ideia de, enfim, já fiz isso em outros filmes meus anteriores, de misturar gêneros cinematográficos. E eu queria, assim, acho que desde o início eu pensei que eu queria esse formato de fábula que falasse sobre eu queria que fosse uma protagonista, né, feminina, e que falasse sobre um corpo em transformação, um corpo que se transformasse junto com essa cidade, um corpo que reage a essas transformações que o espaço também vive. E aí surgiu essa ideia de desenvolver uma espécie de doença que, enfim, eu não quero fazer muito spoiler, mas que é uma doença que tem uma relação com uma certa ideia de metamorfose, né? E aquilo que a gente acha que no primeiro momento é uma metáfora, enfim, ela passa a ser algo bastante mais real, apesar de ser um filme com tons fantásticos. Como eu falei pra vocês, nesse bate-papo com a Marina, ela também falou sobre aquela questão que envolveu Vingadores Ultimato e De Pernas pro Ar 3. Aqui nessa conversa, ela também comenta um pouco sobre a importância dessa cota mínima, falando que é importante respeitar as duas produções, tanto as hollywoodianas como as nacionais, e é importante garantir a possibilidade e a oportunidade do público poder conferir esses filmes nos cinemas. É óbvio que se a produção não estiver em cartaz, o público não vai ter acesso a ela, e garantir essa cota mínima é importante para que nós tenhamos acesso a filmes brasileiros e possamos também aprender um pouco mais a valorizar essa arte que é produzida com tanto suor aqui no nosso país, com tantas dificuldades, e ainda assim consegue prevalecer todas essas atribulações que é produzir filmes no Brasil, entregando obras tão incríveis como é o caso de Mormaço. Essa determinação, ela não é uma novidade, ela já existe há alguns anos, ela se chama cota de tela, e era algo que a gente tinha ano passado, por exemplo, e ele tinha vencido no final do ano passado e precisava ser renovado para esse ano. Era medida provisória, né? Eu acho que ele funciona como medida provisória, mas é algo que a classe, que a Agência Nacional do Cinema e a classe de cinema, enfim, entendem como algo que é importante para que a gente garanta um espaço mínimo do cinema brasileiro nas salas, e é uma política que existe em grande parte dos países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que não precisa fazer isso nas próprias salas, mas justamente de proteção ao cinema americano, porque ele entra com muita força. Se a gente não fizer nenhuma proteção, eles entram com muita força, eles têm muito marketing, eles têm muito dinheiro para investir nas estratégias de divulgação dos filmes, independente da qualidade dos filmes. Eu não vou nem discutir se Os Vingadores é um filme bom ou não é um filme bom, eu sei que tem trilhões de fãs, é uma franquia, muita gente queria ver, com certeza. Só que ele ganhou uma proporção muito desproporcional, o lançamento, em relação ao que a gente já tinha tido. O maior lançamento, se eu não me engano, de um filme americano nas salas brasileiras tinham sido de 1.800 cópias, e já era muita coisa, porque a gente tem 3.000 salas. Nossa. Isso significa que a gente não tem quase espaço para outros filmes, a gente não dá opção para os espectadores verem outros tipos de filme. Em 1.800 salas já é bastante coisa, todo mundo que quiser ver Os Vingadores vai conseguir ver. Se fossem 1.800 salas, se fossem 1.000 salas, as pessoas iam conseguir ver. Então tem algumas pessoas que confundem o que é demanda e o que é vontade, né? Porque assim, quando você preenche 82% de salas com o mesmo filme, você não está cobrindo uma demanda, você está obrigando que pessoas que vão ao cinema escolham um filme, porque você não dá opção. Tinha complexos de cinema que só tinham os Vingadores passando em 5 salas diferentes em todos os horários. Isso quer dizer que, eventualmente, uma pessoa que já viu os Vingadores e for ao cinema de novo vai ver os Vingadores pela segunda vez, e ela podia estar vendo um outro filme. Ou, eventualmente, uma pessoa que gosta dos Vingadores, ou até, enfim, não é exatamente um fã, vai acabar vendo porque tá ali, é o que tem para ver. É quase que impor, né, uma vontade. É óbvio que a gente fica com vontade de ver, porque tem tanta propaganda, tem tanto apelo, tem tanta oportunidade, porque todas as salas estão lotadas. Só que o que a gente tem que entender é que qualquer tipo de cinematografia precisa de uma proteção para existir, senão a gente vai ser completamente massacrado. E tem muitos filmes brasileiros que eu acho que o público brasileiro nem sabe o que quer assistir, porque não fica sabendo da existência. Não chega muitas vezes para um grande público a existência de um filme. E eu tenho certeza, por exemplo, que o Mormaço tem um público que nem sabe o que quer ver, e que quando assistir o trailer vai ficar com vontade de ver, mas talvez quando for ao cinema já vai ter saído da sala, porque a gente precisa manter uma taxa alta de ocupação das salas para conseguir ficar pela segunda semana, depois pela terceira semana, depois pela quarta semana. E a grande parte dos lançamentos de filmes brasileiros acabam ficando poucas
semanas em cartaz, conseguem 1 horário, 2 horários, justamente porque tem que disputar com filmes com muito mais, né, orçamento de divulgação, apelo, de marketing mesmo, que eu digo. Então eu acho que a gente deve sim proteger né, o nosso patrimônio fílmico, artístico, porque é isso que a gente está fazendo. A gente dá mais opção para os espectadores verem mais tipos de filmes e mais variados, e os Vingadores vão continuar existindo e os Vingadores vão continuar tendo seu espaço grande para quem quiser assistir, entendeu? Mas eu tenho certeza que tem pessoas que vão ver os Vingadores que também podiam querer ver outros filmes e que, enfim, não vão nem saber que queriam, porque não tiveram acesso a essa escolha. E é claro que como esse quadro é sobre mulheres no cinema, a Marina conversou comigo também sobre essa questão do papel da mulher no cinema, o papel dela na cultura, no entretenimento e como é importante a gente ter representatividade. Confere um pouquinho aí do que ela falou sobre esse momento que a gente está vivendo hoje e sobre como é importante ter o público feminino bem representado nas artes. Olha, eu acho que a gente tem mais cineastas, principalmente da minha geração, fazendo filmes, e isso é muito bom, mas eu acho que ainda é bastante desigual, assim, eu acho que um esforço que a gente deve fazer em todas as áreas, enfim, do cinema, é que tenham mais mulheres participando também, mais diversidade como um todo. Vou colocar as mulheres, mas enfim, acho que também deveria ter né, mais diversidade racial também, enfim, para que a gente tenha mais diversidade em todas as áreas. Isso quer dizer também que entre os curadores tenham mais mulheres, entre os selecionadores e jurados tenham mais mulheres, entre as pessoas que escolhem o que vai ser feito e o dinheiro que vai ser, né, entre os administradores das verbas e, enfim, das empresas que colocam dinheiro em filme tenham mais mulheres, em todas essas, né, entre os distribuidores, entre os exibidores, em todas as áreas da cadeia produtiva, do cinema e das artes e, enfim, da indústria, de qualquer tipo de atividade no Brasil hoje, a gente deve ficar atento para que os lugares de tomada de decisões sejam mais diversos, sejam compostos por pessoas com maior diversidade, porque aí a gente vai conseguir acessar e vai um equilíbrio maior entre o que a gente produz e o que chega para as pessoas também. Eu acho que a gente tem, enfim, público para todo tipo de produto e de tipo de filme. E por falar em mulheres no cinema, o filme Mormaço traz uma personagem feminina vivida pela atriz Marina Provenzano. E a cineasta falou justamente sobre a importância de ter mulheres conduzindo a trama, ao invés de deixá-las como coadjuvantes ou personagens que são mais deixadas de lado, colocá-las no centro da trama, construindo histórias que sejam verdadeiras e autênticas e que representem a mulher no cinema. No cinema, em geral, se reproduz muito ainda. Eu acho que, claro, que as pessoas estão mais atentas nos dias de hoje, mas personagens centrais, masculinos, em que as mulheres estão, de alguma forma, né, subjugadas a esse personagem, são personagens que estão em função dele, não têm desejos próprios, né, elas são, às vezes, a namorada, como a gente fala na dramaturgia, a escada, né, a personagem escada, que está ali a serviço de um personagem masculino. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção para trabalhar em profundidade os personagens femininos, mesmo que não sejam protagonistas, que eles tenham, né, uma profundidade na dramaturgia, uma importância que não seja estar em função de um outro personagem. E aí, claro, aí para mim me interessa que trabalhar com protagonistas femininas que sejam extremamente interessantes, complexas, porque faz parte de uma representatividade também da mulher no cinema. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha entrevista com a Marina, mas antes da gente ir embora, eu trouxe um recadinho dela pra você. Se liga aí. O Mormaço entra dia 9 de maio, né, em cartaz nas principais capitais do Brasil, e justamente sobre isso que a gente falou agora, como é muito difícil, né, continuar nas salas, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai conseguir ficar. É muito importante que as pessoas que queiram ver o filme vejam no primeiro fim de semana, ou na primeira semana que seja, para a gente conseguir dobrar, né, porque a gente tem que fazer pelo menos metade da sala de cinema, preencher metade da sala de cinema com espectadores para poder ficar para a segunda semana, e depois para a terceira, e depois para a quarta. Então, só assim, começar um boca a boca, para que mais gente também que não tenha ficado sabendo do filme ainda, né, escute com um amigo, viu, que gostou, vai ver esse filme. Então, assim, quem quiser ver o filme, por favor, corra, corra para ver logo no cinema. E, bom, e divulguem para os amigos que possam se interessar. Percebeu que a cidade está toda desaparecendo? É
É isso aí, pessoal, mas antes da gente encerrar o nosso vídeo, eu vim mostrar para vocês quem foi o grande vencedor do nosso sorteio para ganhar o livro O Cemitério de Stephen King. Eu usei o site O Sorteador, coloquei a quantidade de pessoas que participou no sorteio e o site gerou o número do vencedor. O número que ganhou o sorteio foi o número 20, que corresponde ao número do Liga das Nerdices. É isso aí. Parabéns, Liga das Nerdices. A gente vai entrar em contato com você para você levar o seu livro para casa. É isso aí, o recado tá dado. Vá pro cinema, confira Mormaço. É importante que você confira logo nesse primeiro fim de semana de estreia para que a produção tenha mais chances de ficar em cartaz nos cinemas. Eu sou a Rafa Gomes, você também pode me acompanhar lá no Instagram, @flickgeek_, ou até mesmo no meu Instagram pessoal, @Rafa Gomes. Beijos e até a próxima!